Quando a gente quer estudar a teologia, e isso é uma maneira de estudar a teologia de uma maneira mais aprofundada, a gente deve considerar outros aspectos, como filosofia, psicologia, né, sociologia. Tudo isso tem que ser considerado. A teologia não está acima das outras quando se trata de uma oportunidade de um estudo verdadeiro, crítico, real. A gente tem que usar outras informações para podermos, não é, chegar a um... Né? Porque, na verdade, a gente vai ver todas essas diversificações de conhecimentos, mas todos vão convergir para um caminho só, para uma coisa só. Né? Como é? Convergir, divergir. Não há não diverge, pronto. Né? Esses conhecimentos, no fundo, não divergem. Eles se somam, porque a verdade é uma só. Não tem como se separarem. Compreende? Muito bem. Cadê? Então, a parapsicologia é uma dessas portas que a gente deve usar para a gente conversar sobre teologia. E já conversamos alguns aspectos sobre a parapsicologia, né? Já falamos, aqui tem aqui, ó, já conversamos sobre a precognição, sobre a telepatia. São fenômenos que são reconhecidos e que a parapsicologia se debruça para estudar. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu vivi tal coisa, eu experimentei tal situação. Então, vamos avaliar, vamos estudar. Né? Eu não tenho que partir do... Não, tá, isso aí é mentira, isso é falso, isso aí não existe. Não, isso não é ciência. A ciência traz aqui sua experiência, vamos analisar sua experiência, entendeu? Vamos partir do pressuposto de que há a possibilidade de ser real. É assim que a ciência funciona. Existe a possibilidade. Então, vamos verificar, vamos estudar, vamos ver se é possível isso. Tá bom? É assim que a ciência funciona. A parapsicologia funciona dessa forma. Tem algumas experiências, tem alguns fenômenos que você pode dizer assim, olha, eu não concordo, eu não acho que isso aconteça. Mas não é assim que faz ciência. Entendeu? Mesmo que você não concorde nem acredite, mas você tem que partir do pressuposto de que é uma experiência de alguém disse que viveu, então vamos experimentar, vamos ver o que é que isso realmente tem de real. Não tem que ter medo, né? Porque a verdade é uma só. E qualquer que seja a verdade, ela casa com Deus. Nada ofende Deus, porque toda verdade casa com Deus. Então vamos avaliar. Né? Não é nenhuma ofensa a Deus a gente estudar, pesquisar a respeito de fenômenos que foram ditas para mim que não podem acontecer. Nós vamos ver aqui na frente sobre essa questão de reencarnação. Né? Eu tenho dificuldade de acreditar, mas eu não posso, se eu quero fazer uma teologia séria, eu não tenho que pegar o que eu acho, o que me disseram que é isso ou aquilo, né, e colocar como verdade diante da coisa. Eu tenho que trazer aquilo e eu vou estudar sobre isso, eu vou avaliar. Né? Eu tenho minhas respostas sobre como é que aquilo funciona, mas eu vou partir de uma hipótese e vou avaliar se aquilo funciona naquele fenômeno. Tá bom? E, olha, queridos, o segredo é não termos preconceitos. E isso não ofende a Deus, não. Entendeu? Porque Deus não tem medo da verdade. Deus não tem medo da pesquisa. Deus não tem medo da dúvida. Não, Deus não tem medo, não. Porque quando você sabe que uma coisa é verdade, você não tem que ter medo, né, do que as pessoas vão pensar, se elas vão ficar em dúvida, nada disso. Aquilo é verdade e acabou. Entende? Então, a retrocognição é uma experiência que está também conhecida como regressão de memória ou regressão de vidas passadas. É um fenômeno que algumas pessoas dizem que passam, que vivem. Né? Seria um fenômeno psíquico espontâneo ou induzido
no qual o indivíduo lembraria espontaneamente de lugares, fatos ou pessoas relativos a experiências passadas, sejam elas vidas passadas ou períodos entre vidas passadas. Estamos fazendo ciência e estes termos são mencionados por muitos parapsicólogos, né? E por muitas pessoas que dizem que vivem essas experiências. Através das diferentes técnicas de regressão, pode-se acessar fatos ocorridos durante a vida adulta, a adolescência, a infância, o nascimento, a vida intrauterina e até mesmo experiências ocorridas em outras vivências que ainda afetam o dia a dia. A retrocognição é o fenômeno que você está num determinado lugar e você se recorda de alguma coisa. Entendeu? É como se estivesse revivendo aquilo que você experimentou, né? A psicologia, né? A psicanálise, ela orienta que existe uma consciência, mais ou menos uma consciência coletiva, uma memória coletiva. Ela acredita nisso, ela desenvolveu essa teoria, né? Uma memória coletiva. Então, o que meu avô participou, ou meu bisavô, ou meu tataravô participou, viu, presenciou, para ele foi uma experiência muito forte, aquilo termina chegando a mim. Entendeu? É uma hipótese. Ah, isso é verdade, vai mentir? Não, não importa. A gente vai estudar, a gente tem que analisar o assunto. Né? É uma hipótese. Ainda não é uma teoria, mas é uma hipótese. Né? No caso da psicanálise, é uma teoria para a psicanálise. Né? Mas para a parapsicologia, é uma hipótese que tem que ser considerada. Né? E aí, quando você escuta pessoas falando, mas eu estou falando aqui da minha experiência, da minha outra vida, da vida que eu vivi, você tem que respeitar a experiência da pessoa. Isso quer dizer que aquilo que ele está falando foi daquele jeito? Não, mas a experiência ele viveu. Então, que resposta tem para o que ele está falando? Bom, aí você vai ver as hipóteses que podem buscar responder àquela experiência. Né? Você tem essa que eu acabei de mencionar da psicanálise e você tem outras. Entende? Então, não é, né, porque eu não acredito. Não, você não acredita porque você não viveu aquela experiência. E olha que todo mundo vive esse tipo de experiência. Todos nós. Muitas vezes, quando a gente olha assim, parece que você olha para aquele ambiente, você diz assim, eu acho que eu já tive aqui. Você olha uma pessoa chegar perto de você, você olha para ela e parece que você já conhece aquela pessoa. A pessoa nunca lhe viu, nunca esteve com você. Mora no outro lado do mundo. Chegou ali, aí você olha para ela e diz, eu já vi essa pessoa. Eu já escutei isso aí. Entendeu? Então, são experiências. Agora, o que é que faz essas experiências acontecerem? Bom, aí agora a gente vai estudar, vai se analisar. É isso que a parapsicologia faz. Tá? E deve ser respeitada. Tanto a experiência da pessoa, quanto não é, aquilo que a parapsicologia vai estudando, vai analisando a respeito dessas experiências. Tá bom? Aqui tem outras que depois a gente vai conversar sobre cada uma dessas experiências em uma outra oportunidade. Tá bom? Então, mas fica, não é, essa visão que é importante para quem faz teologia. Quem convive com Deus não tem que ter medo de verdade, não tem que ter medo de... Deus não se ofende quando você vai pesquisar, não é? Quando você diz assim, não, eu quero prova de que Deus existe. Isso não quer dizer que você não creia em Deus, não é? Eu tenho dificuldade de acreditar em ateu. Agora eu vi uma reportagem, atores e pessoas ilustres que não acreditam em Deus. Eles acreditam, só que não acreditam do jeito que a gente acredita. Mas não tem como não acreditar. Tanto acreditam que eles têm ótimos argumentos para não crerem. Olha que coisa, né? Se eles têm ótimos argumentos para não crerem em Deus como existente, isso já mostra que para eles Deus existe.
Quando você crê que uma coisa não existe, você não perde tempo encontrando argumentos. Eu não creio que existem fantasmas. Pergunta para mim quantos argumentos eu tenho para provar que fantasma não existe. Eu não tenho nenhum, porque eu não perco tempo com isso. Eu não perco tempo com fantasma. Entende? Mas quando eu creio em uma coisa e eu não quero crer naquilo, aí eu invento mil argumentos. Olha, eu não creio nisso por causa disso, 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 disso. Ora, não crê, mas tem todos esses argumentos, né? Então, quer dizer que isso significa alguma coisa para você. Tá? Então, a parapsicologia deve ser vista como uma grande oportunidade de servir a Deus, de conhecer melhor a Deus, conhecendo essas experiências, né, que muita gente vive e que às vezes não sabe exatamente a origem, o que é que leva aquelas coisas a acontecer. Tá bom?